O texto base de hoje é Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao 19, cura de 10 leprosos. Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Então nós vemos aqui a cura de 10 homens leprosos. Naquele tempo de Jesus, lá toda pessoa que tinha lepra era separada da sociedade. Eles não podiam mais viver em sociedade. Eles viviam como mendigos separados da sociedade, porque eles eram considerados como pessoas impuras. Eles não podiam se aproximar das pessoas e eles não podiam nem tocar nas pessoas por eles serem impuros e para eles não transmitir a doença para outras pessoas. Então eles viviam separados da sociedade. Nós vemos aqui que Jesus, passando por Samaria, pelo meio de Samaria, ele está indo para Jerusalém, então ele passa por meio de Samaria. Então vem esses 10 homens, se aproximam de Jesus, mas nós vemos que eles param de longe, eles não chegam muito perto, porque eles não podiam se aproximar das pessoas. Então nós vemos aqui no texto que de longe, eles param de longe e levantam a voz e começam a dizer: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, porque eles não podiam se aproximar muito perto por causa da enfermidade deles, porque eles eram considerados como pessoas impuras. Além deles terem a enfermidade, deles sofrer com a lepra, porque dava aquelas chagas no corpo, além de sofrer, então eles viviam ainda como mendigos, mendigando as coisas, porque eles não podiam estar mais no meio da sociedade, eles tinham que viver separado. Então nós vemos aqui que eles começam a chamar por Jesus. Então, qual é a primeira lição que eu aprendo aqui? Com certeza alguém falou de Jesus para eles, eles ouviram falar de Jesus. Como eles iam saber de Jesus? Eles ouviram falar de Jesus. Então, qual é a lição que eu aprendo aqui? A primeira lição que eu aprendo: que a gente tem que falar de Jesus, que a gente tem que contar testemunho, porque aqui com certeza eles viram testemunho que Jesus estava operando milagre, estava curando pessoas. Então, por isso que eles, sabendo de Jesus, eles vão até perto, eles veem Jesus, eles começam a chamar: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. A importância aqui da gente falar de Jesus, a gente falar do amor de Deus, para que as pessoas conheçam Jesus e se voltem para Jesus. Como que as pessoas vão vir para Jesus se ninguém fala de Jesus? Então nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos testemunhar o que Jesus fez nas nossas vidas, para que outras pessoas fiquem sabendo e se voltem para Jesus e queiram conhecer Jesus, queiram se aproximar de Jesus. Então nós vemos que esses homens aqui, com certeza eles ficaram sabendo dos grandes feitos de Jesus, dos milagres que Jesus estava fazendo. Então eles se aproximaram de Jesus e com certeza eles creram também, porque o milagre só acontece por meio da fé. Então com certeza eles creram que Jesus podia limpar eles, então por isso eles se aproximaram de Jesus. Mas com distância, a distância permitida deles se aproximar de Jesus, eles começaram a falar em alta voz: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Então Jesus fala para eles irem se apresentar aos sacerdotes, porque os sacerdotes que ia examinar eles para dizer se eles estavam curados ou não. Mas nós vemos aqui também fé, porque Jesus não curou eles imediatamente, Jesus só falou para eles irem se apresentar ao sacerdote. Então eles saíram enfermos. Quando eles saíram para ir se apresentar ao sacerdote, eles saíram enfermos. Então nós vemos aqui que esses homens tiveram fé, não eram pessoas que duvidaram, porque se eles duvidassem, eles nem iam se apresentar ao sacerdote, porque eles ainda estavam enfermos. Jesus não tocou neles, não falou que eles estavam curados, nada, só falou para eles irem se apresentar aos sacerdotes. Então nós vemos aqui que eles tiveram fé. E a outra lição que eu aprendo aqui nesse texto, que nós aprendemos com esse texto, é que a gente tem que se aproximar de Jesus. Quem está distante de Jesus, quem está muito distante de Jesus, não sabe de Jesus.
e quem está perto de Jesus pode ouvir falar de Jesus. E aqui esses homens se aproximaram, claro, com a distância que era permitida para eles, mas eles se aproximaram de Jesus. Então, qual a lição que eu aprendo aqui? Que a gente tem que se aproximar de Jesus. Se a gente quer ser curado, ser transformado por Jesus, eu tenho que me aproximar dele. Senão ele nada pode fazer pela minha vida, mas eu tenho que, em primeiro lugar, ter fé e crer nele. Então nós vemos que ele fala para eles ir se apresentar ao sacerdote. E quando eles estavam indo pelo caminho, eles ficaram limpos, eles olharam, né, a pele deles estava limpa, eles foram curados pelo caminho. Então o que eu aprendo aqui? Mais uma lição, que muitas vezes o milagre vem pelo caminho. O milagre muitas vezes não é imediato. Tem milagre que às vezes é imediato, mas tem milagre que não é imediato. Eu tenho que continuar crendo. Aqui é fé. Nós vemos aqui a persistência da fé. Que se eles pediram para Jesus misericórdia, e Jesus só falou para ele, não curou eles imediato. Então eles continuaram tendo fé e foram caminhando. Então eles foram curados pelo caminho. Então aqui eu aprendo que tem alguns milagres que acontecem pelo caminho, mas eu não posso deixar de crer, eu tenho que continuar crendo em Jesus. Continuando, nós vemos que quando eles perceberam que estava limpo, que eles estavam todos limpos, curados, 9 foram se apresentar aos sacerdotes e um voltou glorificando a Deus. Aqui mais uma lição que eu aprendo, a gratidão. Esse homem foi grato porque Jesus fez por ele, ele voltou glorificando a Deus. E quando ele se aproxima de Jesus, ele encosta o rosto na terra. Nós vemos no versículo 16. E caiu-se aos pés de Jesus, né, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E esse era um samaritano, era um estrangeiro. Não era um homem de Jerusalém, era um homem de samaritano. E os samaritanos não se davam bem com as pessoas de Jerusalém. Então nós vemos aqui que esse estrangeiro, ele agradecendo a Deus pela cura, porque ele foi limpo, então ele voltou a agradecer a Deus, ele voltou até Jesus e encostou o rosto em terra, e dando graças a Deus pela cura. Então o que eu aprendo aqui? Não basta só eu ser curada, eu tenho que agradecer a Deus, ser grato a Deus porque ele me fez. Sempre agradecer. Ele voltou até Jesus para agradecer pela cura. E os 9 continuaram no percurso até ir se apresentar ao sacerdote. Mas esse voltou a agradecer a Jesus pela cura. Então nós vemos aqui mais uma grande lição. A gratidão, é importante a gente ser grato a Deus por que ele nos fez, por ele nos restaurar, por ele nos purificar, por ele nos limpar. Continuando o texto, Jesus pergunta a ele, né? E Jesus disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Aqueles 9 não apareceram. Continuando o texto, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Só aquele voltou, os outros foram no seu caminho e não voltaram a agradecer a Deus. Aqui vem uma grande lição para as nossas vidas. Então Jesus disse àquele samaritano, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então além dele ser curado, Jesus diz que a fé dele salvou, porque ele teve fé, ele foi curado. Mas além dele ser curado, ele foi grato a Deus pela cura. Nós temos que sempre, todo dia de manhã, agradecer a Deus pela nossa vida, agradecer a Deus pelo sustento, pela casa que temos, por tudo que Deus tem nos dado, pelo ar que respiramos, por ter saúde. Então a gente tem que sempre ser grato a Deus. Por tudo que a gente tem é graças a Deus. A gente não consegue nada sozinho sem Deus. Tudo é graça de Deus na nossa vida. Então a gente tem que sempre agradecer a Deus de manhã, agradecer a Deus toda hora que a gente lembrar, agradecer a Deus por tudo que ele faz por nós. Então nós vemos aqui que Jesus diz para aquele homem, levanta, a tua fé te salvou. Além dele ser curado, a fé dele salvou. E com certeza esse homem começou a saber mais de Jesus, a caminhar com Jesus. Porque teve a salvação, além da cura, a salvação. Não adianta nada a gente só curar o nosso corpo, mas não curar a nossa alma. A gente precisa da cura completa, a gente precisa da cura espiritual, emocional e física. Muitas vezes as pessoas só estão preocupadas na cura física do corpo, mas o mais importante é a cura da alma. É a cura emocional. Nós precisamos de todas as áreas da nossa vida ser curada. E o principal é a cura espiritual. Que quando a gente é curado espiritualmente, quando a nossa alma é curada, a gente é grato a Deus por isso. E a gente tem
começa a caminhar com Jesus, começa a aprender com Jesus, ter vida com Jesus, sempre ser grato a Deus. Não é só gratidão naquele momento, mas sempre ser grato por que Jesus fez por nós, porque Ele nos resgatou. Então, grandes lições nós aprendemos com esse texto da cura dos 10 homens leprosos, que não basta só a gente querer a cura do nosso corpo, mas nós queremos ter a cura do emocional, a cura da nossa alma, a cura da nossa área espiritual, que a gente precisa ser curado no espírito, para nós termos o nosso espírito vivificado, e aí sim a gente querer caminhar com Jesus, querer aprender mais com Jesus. Porque a cura do físico não vai resolver, nós precisamos ser curada por completo para a gente ter a salvação. Quando a gente se entrega totalmente a Jesus, a gente é grato a Jesus e se entrega totalmente a Ele, nós temos a salvação. Além de sermos curados no nosso corpo, nele nós temos a salvação. E nós vemos aqui nesse homem, pela fé, ele foi salvo. Pela fé dele. Então a nossa fé, quando a gente tem fé, a gente persevera. Por que a fé é importante? Porque não tem como a gente perseverar se a gente não tiver fé. A nossa fé que vai fazer nós perseverarmos sempre até o dia da nossa morte ou até que Jesus venha nos resgatar. Então a fé nos faz perseverar. E como que a gente tem fé? Como que aumenta a nossa fé? O próprio Jesus diz que a nossa fé aumenta quando a gente conhece as Escrituras, quando a gente lê as Escrituras, estuda as Escrituras, a nossa fé aumenta. Porque aqui na palavra de Deus ela está cheia de testemunhos, são testemunhos de pessoas, dos profetas. Então quando a gente começa a ler as Escrituras, estudar as Escrituras, a nossa fé ela vai aumentando, ela vai ficando mais resistente, mais fortalecida, porque a gente vê quantas coisas que Deus já fez aqui, e esse Deus que fez aqui, Ele é o mesmo Deus hoje, Ele continua fazendo do mesmo jeito. Muitas pessoas não vê os grandes feitos de Deus, porque elas estão tão longe de Deus que elas não conseguem ver. Elas estão tão longe de Deus que elas não podem ser curadas por Jesus. Por isso que nós aprendemos que nós temos que se aproximar de Jesus, abrir o nosso coração para Jesus, para que Ele venha e transforme a nossa vida, transforme o nosso ser por completo. E a gente começa a ser grato a Ele para sempre, e sempre buscando a imitar a Ele, a servir a Ele, a viver em obediência. E quando a nossa gratidão é tão grande, a gente vai buscando no Espírito Santo, a gente vai se enchendo do Espírito Santo, esse amor vai aumentando tanto que a gente quer que outras vidas sejam transformadas com esse amor de Jesus, que outras vidas conheçam a Jesus. E nós vemos aqui a importância da gente falar de Jesus, a gente levar os ensinamentos de Jesus para que outras pessoas conheçam a Jesus. Amém? Que importante a gente estudar as Escrituras, que importante a gente conhecer os ensinamentos de Jesus. Enriquece a nossa fé, enriquece a esperança de sempre acreditar mais, que há dias melhores para frente. Então a gente tem que sempre estudar as Escrituras, todo dia tirar um tempo para ler as Escrituras, para meditar nas Escrituras, para aprender com o nosso Senhor Jesus. Amém? Então feche seus olhos nesse momento, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, ilumine a sua vida, que você possa ter o seu entendimento aberto, que você possa ter desejo de conhecer mais Jesus, desejo de se aproximar de Jesus, que Jesus possa curar o seu corpo, mas que Ele possa também curar a sua alma, curar o seu espírito, curar o seu emocional, que você seja curada por completo e que você seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Se achegue a Ele, deseje conhecer Ele melhor, porque o que Ele tem para a sua vida é tão grande, tão maravilhoso, Ele vai transformar a sua vida. Mas você precisa dar o primeiro passo, você precisa se aproximar dEle, querer conhecer Ele melhor, desejar que Ele faça morada no seu coração. Se aproxime dEle, se entregue totalmente a Ele, que Ele tudo fará sobre a tua vida. Assim como Ele fez com esses homens, que Ele limpou esses homens da enfermidade, Ele pode limpar a sua vida, Ele pode restaurar a sua vida, Ele pode te dar uma vida nova, uma vida prazerosa, uma vida cheia de realizações, conhecendo melhor esse amor grandioso de Jesus. Então se entregue totalmente a Ele. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.